Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo e métodos numéricos. Bom, na última aula, a gente viu o método de Newton para a resolução de sistemas não lineares. Nessa aula, a gente vai estudar um pouquinho de ajuste de curvas, que para mim é um dos tópicos mais legais para se estudar. Então, vamos lá. O que é o ajuste de curvas? Bom, imagina que a gente tem um conjunto de dados, de qualquer coisa, e tem uma associação entre esses dados. O que a gente quer é conseguir uma maneira de descrever essa associação, ou seja, encontrar aí a função que mais se aproxima à origem desses dados. Ou seja, a gente quer encontrar uma maneira de descrever esse conjunto de dados utilizando uma função. Em um caso particular, de uma curva. Então, a gente ser capaz de aproximar esses dados por uma função tem algumas características. Porque, além de conseguir analisar esses dados olhando para essa função, ou seja, a gente pode indicar tendências, indicar informações sobre esses dados, a gente também pode ser capaz de extrapolar informações, ou predizer e estimar novos dados, encontrar associações para novos dados que a gente ainda não conhecia. Então, olha só que legal. Baseado em dados que a gente sabe, que a gente conhece, eu consigo construir uma função. E essa função vai me ajudar a dizer o que vai acontecer com esses dados no futuro, dada uma nova amostra. Fala sério. Isso é muito legal. Isso é super, super inteligente. E como é que a gente vai descrever esses dados? Bom, a gente vai utilizar ali de funções simples e funções conhecidas e combinações dessas funções. Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico, né, com os valores de temperatura em Curitiba no recorte temporal de 2005 a 2006. E nós podemos aqui encontrar curvas que descrevem esse comportamento. E existem algumas maneiras de fazer isso. Aqui a gente vai ver pelo método dos quadrados mínimos. Mas para isso, a gente precisa, então, dessa associação entre os dados, né? A gente precisa conseguir descrever o nosso problema utilizando variáveis. Então, vamos tentar usar um pouquinho a nossa imaginação aí e descrever situações em que eu tenho duas variáveis, uma associada à outra, e que eu poderia utilizar um ajuste de curvas. Vamos pensar. Eu acho que, por exemplo, o GPS, né? O Uber, onde a gente tem ali a otimização de caminhos, a gente tem uma distância e um tempo, talvez até o tráfego, e a gente pode descrever essas informações através de dados e encontrar o melhor ajuste dessas informações para que nos próximos caminhos a gente encontre as melhores soluções, certo? Bom, vamos ver um outro exemplo. Imagina lá que eu tenho dois conjuntos, um conjunto de imagens e um conjunto de legendas. Se eu tenho algumas amostras de imagens com legendas, quando eu receber uma nova imagem, eu posso gerar uma legenda para essa imagem, baseado
nessa informação anterior. Observa que esse tipo de problema nada mais é do que o paradigma de aprendizado, né? Em que a gente observa dados atuais ou dados que a gente tem acesso, analisa eles, e depois a gente pode estimar esse conhecimento para outras situações. Olha só que top isso, gente. Não é? É muito, muito, muito inteligente. E a gente faz ajustes de curvas normalmente em situações do nosso dia a dia. Só que os nossos algoritmos, eles são um pouquinho mais aí capazes, né? Um outro exemplo que a gente pode pensar são sistemas de recomendações. Por exemplo, Netflix, TikTok, onde a gente tem lá tempo de visualização de vídeo e curtida. A gente tem duas variáveis em que o algoritmo vai se basear para nos dar recomendações futuras. Também é baseado em ajuste de curvas. Então, assim, tem inúmeras situações que a gente pode utilizar esse tópico. Então, vamos para ele. Bom, para a gente, então, conseguir descrever os nossos problemas, a gente precisa lá das nossas variáveis, né? Nós temos alguns tipos de variáveis. Para o problema do ajuste de curvas, nós vamos ver duas situações: as variáveis contínuas e as variáveis discretas. Lembra lá que as variáveis contínuas, elas vão assumir um valor em um intervalo de valores possíveis, e as variáveis discretas, elas vão assumir apenas valores precisos ou quantidades, né? Sendo aí valores nos reais. Nós vamos começar com o ajuste de curvas para o caso discreto. Então, suponha lá que a gente tem uma tabela ou um conjunto de dados de x1 até xk e y1 até yk em um intervalo AB. A nossa busca, então, ali pela associação entre esses conjuntos, ela também pode ser descrita utilizando o gráfico dessas variáveis. Então, se a gente tem lá, deixa eu pegar aqui. Nossa, ficou muito, muito, muito apagado, né? Deixa eu pegar o preto, acho que o preto vai ficar melhor. Isso. Eu tenho alguns pontos, certo? E a gente quer, então, descrever essa relação. Bom, para isso, então, nós vamos supor que existem funções até GM, tal que a minha curva ela vai ser descrita como combinação dessas funções. E essas funções aqui, elas podem ser quaisquer funções. Pode ser polinômio, pode ser exponencial, pode ser log, pode ser o que você achar melhor. E como é que nós vamos encontrar essas curvas? Num primeiro momento, a gente vai observar o conjunto de dados e verificar o comportamento desse conjunto de dados. Por exemplo, aqui, nessa imagem, uma curva que faria sentido seria uma função polinomial, certo? Bom,
x ao quadrado, não. Talvez x ao cubo. X ao cubo. Tem mais ou menos esse comportamento? Beleza. Então, se eu tomar aqui as minhas g's como sendo x ao cubo, o meu exemplo ali de curva vai tomar a seguinte carinha. Então, se G1 é x ao cubo, G2 x ao quadrado, G3 x e G4 a minha curva x, quer dizer, desculpa, φ, a minha curva φ vai ser alfa 1 G1x, G1 aqui vai ser x ao cubo, né? Alfa 2 x ao quadrado mais alfa 3 x mais alfa 4, 1. E essa aqui é uma solução para esse conjunto de dados. Beleza? Dessa forma, a gente vai ter que a minha curva φ, ela vai estar aproximando a função que descreve os meus pontos, né? Mas a gente ainda precisa que essa curva ela seja a melhor curva, né? O melhor ajuste. Então, para isso, a gente precisa observar o seguinte. Aqui eu tô tendo, vou pegar um ponto, deixa eu ver um ponto que tá meio separadinho aqui. Esse aqui, vou pegar esse ponto aqui. E vou chamar ele de xk. YK. E aqui na minha curva vai ficar, então, φ de xk. Beleza? Bom, eu estou buscando o melhor ajuste, né? Então, eu gostaria que essa diferença aqui fosse bem pequena, certo? Então, para mim solucionar o meu problema de melhor ajuste, eu tenho que encontrar os coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, de modo que a minha curva fique bem próxima aqui dos meus pontos. Ou seja, eu quero que a YK menos φ de XK seja algo bem pequeno, certo? Mas eu preciso de uma forma de medir isso aqui, né? Então, nós temos algumas maneiras de fazer isso. Nós temos algumas funções distância que vai me dar esse valor. Para o nosso estudo, nós vamos tomar essa função distância como sendo a norma. Opa, vou colocar a norma aqui. Certo? Lembra lá que a norma é uma função, né? E a gente sabe que uma função, ela vai ter o seu mínimo
quando a sua derivada é zero, né? Então, eu gostaria que a derivada dessa função aqui fosse zero, para que o meu ajuste da minha curva fosse mínimo e os meus coeficientes aqui me dessem uma curva ótima, certo? Beleza. Mas a gente consegue derivar a norma? Não, né? A norma lá, ela não é diferenciável no zero. Então, eu vou usar aqui a norma ao quadrado, desse modo garantindo a diferenciabilidade dessa função. E esse é o meu método dos quadrados mínimos. Então, eu tenho lá a minha curva como combinação de funções G1. Opa, nossa, fiz a mesma coisa às vezes. Então, matematicamente, o que a gente tem é que nós queremos aproximar lá a minha curva e a soma dos quadrados vai ser mínimo quando a minha jacobiana ali vai ser zero. Isso vai ser zero quando o que eu tenho aqui dentro dos parênteses, desculpa, for zero também. Então, para a gente calcular o jacobiano da função norma, a gente vai derivar parcialmente a nossa função. Fazendo isso para cada variável, nós vamos ter lá um conjunto de equações. Colocando essas equações na forma matricial, nós vamos cair em um sistema do tipo A alfa igual a B, sendo o meu A lá a matriz GTG e o meu B a matriz GTY. E G nada mais é que a minha função aplicada em cada um dos meus dados. Então, eu vou ter lá as minhas funções G1, G2 até Gm, aplicado nos meus dados x1 até xk, aqui nesse caso. Então, olha só que legal. O problema de encontrar uma curva como combinação de funções é o mesmo que minimizar essa operação aqui. A solução para isso vai ser um sistema onde A é GTG e B é GTY. E a minha matriz G vai ser a minha função G1, X1, G1, X2 até
G1 xn e Gm x1, Gm x2 até Gm xn. Y é o meu vetor, né? Os y n, e alfa é o meu vetor de alfa m. Brilhante isso, né? Nossa, isso é muito, muito, muito magnífico, gente. Então, o meu método dos quadrados mínimos é eu encontrar uma função, a curva, que é combinação de funções, onde os coeficientes da combinação é a solução de um sistema da forma A alfa igual a B, com A sendo dado pela matriz das funções aplicadas nos meus dados. Super simples. Bom, a gente pode fazer um exemplo, então. Então, seja essa tabela, eu vou só escolher alguns desses valores, eu não vou pegar todos os valores não, tá, galera? Senão a gente vai fazer muita conta. Então, eu vou escolher aqui, vou pegar 1 e pular 1, beleza? Então, deixa eu voltar aqui no quadro. Então, sejam x menos 1, menos 0,6, menos 0,3, 0,2, 0,5 e 1. E aqui 2,5, 0,45, 0,5, 0,2, 0,51, 2,05. Todo mundo já pegou a calculadora? Pronto para fazer as contas? Beleza. Então, deixa eu só denotar aqui para a gente não esquecer. x1, x2, x3, x4, x5, x6 e y1, y2, y3, y4, y5, y6. Muito bom. Então, vamos ver esses pontos no gráfico para a gente conseguir encontrar qual função melhor descreve esses pontos. Então, olhando aqui para esse gráfico, qual curva melhor descreve esses pontos? Desculpa, já mostrei a resposta. É isso aí, uma parábola. Então, a gente vai tomar ali as funções x ao quadrado, x e 1. Então, aqui, com G1 x ao quadrado, G2 x e G3 1. Muito bom. Tenho as funções. Queremos encontrar a curva
tal que α1 G1 de x mais α2 G2 de x mais α3 G3 de x. Que satisfaça os pontos dados. Beleza, vamos usar então o método dos quadrados mínimos, né? Então, vamos aplicar o método dos quadrados mínimos. Para isso, vamos resolver a alfa igual a b, onde a é igual a GTG e b é igual a GTY. Certo? Então, a gente começa com a G, né? Começamos com a G. E a G é a função 1 aplicada em x1, a função 2 aplicada em x1 e a função 3 aplicada em x1. A função 1 aplicada em x2, a função 2 aplicada em x2, a função 3 aplicada em x2. E isso até quando que vai aqui? x6. Então, G1 aplicado em x6, G2 aplicado em x6 e G3 aplicado em x6. Então, substituindo aqui, a gente vai ter 1 ao quadrado, 0,6 ao quadrado, 0,3 ao quadrado, 0,2 ao quadrado, 0,5 ao quadrado e 1 ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Beleza? G1 é x ao quadrado. G2 é x. Então, é os mesmos valores. 1, 0,6, 0,3, 0,2, 0,5 e 1. E G3 é só 1. Beleza? Encontrei a G, vou escrever a sua transposta aqui. Que lembra lá, eu quero a transposta vezes ela mesma. Então, vai ficar tudo que é linha vira coluna. 1, 1, 1, 0,36, 0,6, 1, 0,09, 0,3, 1. Ah, que é negativo, né, gente? Que é negativo, aqui é negativo, aqui é negativo. Opa, já ia, ó. Começar a errar os sinais já. E aqui, 1, 1. Beleza. G transposta, G. Então, para mim encontrar cada coordenada de A, eu tenho que fazer o produto. Não acredito que eu não estava mostrando. Não acredito nisso. Bom,
Então, aqui... Eu mostrei isso aqui? Não? Tá certo. Então, a gente está lá com os valores de x e y, certo? Como eu falei, eu ia escolher um e pular um. A gente está com as funções G1, G2 e G3, e a gente está querendo encontrar a curva. A gente está aplicando o método dos quadrados mínimos, então eu construí a G, né? Que é a primeira função, a segunda função e a terceira função aplicada em cada um dos pontos. Substituí e escrevi a transposta, certo? Agora a gente vai calcular a A. A A é o produto de GT com G. Então, eu vou calcular cada coordenada de A. Calculamos A igual a GTG. Então, A11 vai ser... Opa! Desculpa. Vai ser a linha da GT vezes a coluna. É a mesma, então é cada elemento ao quadrado. Então, vamos lá. 1 ao quadrado mais 0,36 ao quadrado mais 0,09 ao quadrado mais 0,04 ao quadrado mais 0,25 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2,2. Vá conferindo aí, galera, porque às vezes eu fiz as contas errado, tá? O A12 vai ser a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, primeira linha vezes segunda coluna. Menos 1, menos 0,6 vezes 0,36, menos 0,3 vezes 0,09, mais 0,2 vezes 0,04, mais 0,5, 0,25, mais 1. Isso aqui vai dar 0,08. E o A13, primeira linha, terceira coluna. Então, é só somar a linha, né? Então, é 1 mais 0,36 mais 0,09 mais 0,04 mais 0,25 mais 1. Isso aqui, 2,74. A21. A21 vai ser a segunda linha pela primeira coluna, que é o mesmo que o A12, certo? O A22 vai ser a segunda linha vezes a segunda coluna, ou seja, a soma dos quadrados, certo? Então, é 1 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui a gente já calculou, 2,74, certo? E o A23 vai ser a segunda linha vezes a terceira coluna, que é só somar a segunda linha. Então, é menos 1, menos 0,6, menos 0,3, mais 0,2, mais 0,5, mais 1. Isso aqui está dando
menos 0,2. O A31. O A31 vai ser a terceira linha vezes a primeira. A gente já calculou isso, que é a mesma coisa que o A13. 2,74, certo? E o A32 é o mesmo que a terceira linha vezes a segunda linha. A gente já fez isso também. É o mesmo que o A23, que é menos 0,2. E por fim, o A33. Quem que é o A33 lá? É a terceira linha vezes a terceira coluna. Então, a minha matriz A ficou A11, 2,2, 0,8, 2,74, certo? 2. Ah, é 0,08, gente de Deus. 0,08. A21 é 0,08. A22, 2,74. E o A23, 0,2. 31, 2,74. Menos 0,2 e 6. Encontramos aqui a nossa matriz A. Beleza? Próximo passo, calcular o B. Beleza? Então, também calculamos GTY. Então, eu volto aqui, GT vezes Y, beleza? Então, eu vou ter a minha primeira linha, são os meus elementos de x ao quadrado, vezes o Y. Então, B1 vai ser 1 vezes 2,05 menos 0,6 vezes... Opa, desculpa. Elas estão aos quadrados, eles estão aos quadrados. Então, 0,36 vezes 0,45 mais 0,09 vezes 0,5, 0,04 vezes 0,2, 0,25 vezes 0,51 e 2 vezes 0,5. Essa soma vai dar 444. B2. B2 vai ser segunda linha vezes Y. Então, são os elementos de x vezes y. Menos 1 vezes 2,05. 0,6 vezes 0,45. 0,3 vezes 0,5. 0,2 vezes 0,2. 0,5 vezes 0,51 e 1 vezes 2,05. E isso aqui está dando menos 0,12. E o B3, que vai ser a última linha de GT, que é só 1 vezes o Y. Então, é só a soma dos elementos de Y.
2,05 mais 0,45 mais 0,5 mais 0,2 mais 0,51 mais 2,05. Isso aqui está dando 5,76. Então, o B ficou. Eu vou colocar todo o sistema aqui, tá? Então, o meu A é 2,2, 0,08, 2,74, 0,08, 2,74, menos 0,2, 2,74, 2,74, 6. Alfa, lembra lá quem que é alfa? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. E os meus Bs que eu acabei de calcular aqui. 4,44 menos 0,12, 5,76. Olha só que lindo. Encontramos aí o nosso sistema A alfa igual a B. E a gente sabe resolver sistema linear, né? A gente aprendeu aí nas aulas passadas algumas maneiras de resolver sistemas lineares. E você pode escolher a maneira que você quiser. Fiquem à vontade para testar aí diferentes maneiras. Aqui, quando a gente resolver o nosso sistema, nós vamos resolver por eliminação gaussiana. Então, resolvendo o sistema por eliminação gaussiana. Então, eu tenho lá a minha matriz expandida, né? Vou colocar ela aqui. Já vou imaginando por quanto que eu vou ter que multiplicar a minha primeira linha para zerar ali essa posição aqui, tá? Então, aqui, a linha 2 vai ser por quanto a linha 1? Posso fazer uma matriz? Uma matriz, não, desculpa. Uma fração? 0,08 sobre 2,2. Bonito, hein? Vai ficar bonito esse aqui. E L3 vai ser, então, 2,74 sobre 2,2, L1. Operando, nós vamos encontrar a seguinte matriz. Quer dizer, eu acho que a gente vai encontrar essa matriz aqui. Pode ser que a gente não encontre essa matriz, não. Se eu não fiz nenhuma conta errada. E dessa vez eu não revisei esses cálculos, não. Então, a chance de ter algum valor errado aqui é muito grande, gente. Muito grande mesmo. Então, já vou pedindo desculpa aí.
Beleza? Encontrei 0 e 0. Agora eu vou zerar essa posição. Como que a gente faz isso? A gente opera usando a linha de cima. Então, L3 menos, de novo eu vou usar uma fração. Bonita, hein? Fala sério. Fazendo essas operações, a gente vai encontrar lá. Beleza? Não tá beleza? Espero que esteja beleza. Bom, terminei a minha eliminação gaussiana. Não, agora que a gente faz substituição reversa, né? Realizamos substituição reversa. Nossa, Maria. Calma, muita calma nessa hora. Então, quem que é o alfa 3? É só eu operar aqui, né? 0,5 dividido por 2,86. Alfa 3, 0,17. Alfa 2 vai ser, então, menos 0,28 mais 0,29 vezes 0,17 dividido por 2,73. E esse aqui vai dar 1. E o alfa 1 2,74 vezes alfa 3, 0,08 vezes o alfa 2, tudo isso dividido pelo coeficiente 2,2. E aqui, 3,97. Encontramos? Encontramos dessa forma a minha curva. Lembra lá quem que a gente está procurando? A curva alfa 1, G1x, alfa 2, G2x e alfa 3, G3x. Os alfas a gente acabou de encontrar, que é 3,97 G1x mais 0,06 G2x e 0,17 G3x. Quem que é o meu G1, G2, G3? Isso aí são as funções polinomiais. X ao quadrado, X e 1. Então, essa aqui é a nossa solução. Nossa! Que legal! Olha só, a gente fez esse pouquinho de operação para encontrar a curva que satisfaz o meu conjunto de pontos. Aqui a gente está com um resultado diferente porque no exemplo a gente tem mais dados, né? A gente tem ali 10 pontos. E no nosso exemplo que eu fiz, a gente pegou apenas 6 pontos.
Então, com certeza, nós vamos ter uma curva diferente. Se a gente plotar essa curva, ela tem que aparecer muito com essa aqui. Inclusive, a gente pode observar que quando a gente plotar essa curva, ela vai ter alguns pontos em que vai ser exatamente coincidente, mas outros pontos nem tanto. Mas essa seria a curva que melhor descreve esse conjunto de pontos utilizando x ao quadrado. Beleza? Então, as etapas aí para o nosso processo é definir as curvas, construir a matriz das curvas, né, que é a nossa matriz G, e resolver o nosso sistema linear. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para esse exemplo é a quantidade de operações que a gente fez, certo? Para encontrar essa solução aqui. Olha lá, a gente calculou a matriz, né? Então, nós fizemos todas as operações do cálculo da matriz, a gente calculou o vetor B, depois a gente fez a eliminação gaussiana na nossa matriz para encontrar a solução. E isso apenas para 6 pontos. Agora, imagina se a gente tivesse uma quantidade aí exorbitante de pontos. Então, quanto mais pontos a gente tiver, melhor vai ser o nosso ajuste da curva, né? Porque a gente vai estar lá encontrando uma aproximação melhor. Mas nós também vamos ter aí uma quantidade de operações muito grande. E é por isso que a gente vai usar a nossa ferramenta de programação para resolver esses problemas. Então, aqui eu tenho 2 comandinhos que vai nos auxiliar quando a gente estiver aí procurando ajuste de curva, que é no SciPy, o Optimize Curve Fit, e o NumPy Polyfit. São 2 comandos muito bons para a gente ter e que pode ajudar vocês aí quando vocês estiverem analisando nuvem de dados, conjuntos de dados e quiser saber um pouquinho mais sobre o comportamento deles, olhando para as curvas que descrevem esse comportamento. Bom, então o método dos quadrados mínimos, a gente vai encontrar lá a função que melhor se ajusta a um conjunto de dados e nós vamos fazer isso resolvendo ali um sistema linear sobre os coeficientes da combinação dessas funções que a gente está propondo para resolver o nosso problema. Perguntas, dúvidas, sugestões? Tá certo. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês têm os meus contatos e eu fico à disposição para alguma pergunta. Beleza? Para de mais. Tchau. Nos vemos até a próxima aula. E muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.